Vamos aprender hoje. Hoje eu quero falar contigo sobre a importância da fidelidade a Deus. A gente parar e conseguir perceber a importância de nós sermos fiéis, aprendermos o que é ser fiel e qual a importância da minha fidelidade, quais são as promessas que Deus tem para aquela pessoa que é fiel, que serve a Deus, que anda com Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Qual a importância dessa fidelidade, o que Deus tem para mim através da fidelidade? Vamos começar? Vai acompanhando com o pastor aqui, ó. Este assunto, que é a fidelidade, né, é um dos mais importantes para a prosperidade financeira. Também ele não deixa de ser um assunto que às vezes é pouco entendido por muitas pessoas que se dizem cristãs. Tem muita discussão disso, sobre ser fiel ou não a Deus. Muita gente discute, fala sobre isso. A gente precisa aprender qual a importância de ser fiel a Deus, quais são as promessas, o que Deus tem. Porém, é necessário entendermos a mensagem que Deus nos deixa no livro de Ageu. Olha o que está escrito aqui, ó. Minha é o que, pessoal? É a prata e meu é o ouro. Quem é que disse? Disse o Senhor dos Exércitos. Então a primeira coisa que Deus começa a falar para nós é que Ele é o dono de tudo. Tudo que eu quero, tudo que eu preciso, Ele tem para mim. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de toda a riqueza, Ele é o dono da prosperidade. Ele é o Deus que tem a capacidade de fazer isso por nós, de nos prosperar, de nos abençoar, de fazer com que a pessoa cresça financeiramente, o trabalho vai para frente. Ele está dizendo, tudo é meu. Então o que eu preciso? Eu preciso fazer Deus confiar em mim. Nós não damos o nosso dinheiro para alguém em quem nós não confiamos. Ou você empresta o seu dinheiro para qualquer um? Qualquer um que bater na sua porta e pedir dinheiro emprestado, você empresta? Não. Então a gente não dá o nosso dinheiro para qualquer um. Algum dia você já foi lá no caixa eletrônico, no banco, sacou lá, sei lá, R$1.000, R$2.000 e saiu caminhando pela rua e jogando para cima? Você nunca experimentou fazer isso? Para ver qual é o sentimento que você tem? O dia que você experimentar, me avisa que eu vou atrás. Vou pegando o que você jogar para cima ali, eu vou pegando já que você está jogando mesmo. Você nunca fez isso? Então, a gente não dá o nosso dinheiro para qualquer pessoa. A gente não dá o nosso dinheiro para qualquer um. Então, se Deus é o dono de tudo, para Deus me dar o que Ele tem, primeiro Ele precisa confiar em mim. Eu preciso conquistar a confiança dEle, fazer com que Ele confie em mim. E isso é um processo. Então, a partir desse versículo, a gente percebe que o nosso Deus, Ele é o dono de toda a prosperidade, pois Ele diz que pode me enriquecer ou me deixar empobrecer. 1 Samuel diz isso, olha, o Senhor empobrece e enriquece. Deus é aquele que abaixa, mas é aquele que também faz o quê? Exalta. Tudo está na mão de Deus, todo o poder é dele, Ele tem todas as coisas. Então, Deus, Ele não vai dar o dinheiro dele para qualquer pessoa, como nós. Acabei de falar isso com você, nós não daríamos o que é nosso para qualquer um. Assim nós concluímos que para Deus nos dar o que Ele tem, primeiro Ele precisa confiar em nós. No entanto, como Deus vai confiar em nós, se nós não obedecermos a sua palavra no que diz respeito à devolução da 10ª parte e mais uma oferta de amor a quem? A obra dele. Como é que Deus vai me dar o que é dele, se na palavra dele ele deixou escrito que eu deveria devolver a 10ª parte de toda a minha renda, e deveria, além disso, devolver uma oferta de amor à obra dele, devolver para ele algo de amor que demonstra o quanto eu gosto dele, porque o meu dízimo é a minha obediência, a minha oferta é a demonstração do meu amor, porque o dízimo eu estou devolvendo o que não é meu, a oferta eu estou pegando do que é meu e estou oferecendo algo para quem? Para Deus. Ali eu mostro o amor que eu tenho por Ele, porque eu estou pegando o que é meu para devolver para Ele. Então vamos lá, a Bíblia Sagrada ela diz o que? Provérbios 28:20, olha o que diz, o homem que é o que, pessoal? Fiel, ele abundará em quê? Em bênçãos. Quem é que quer ser abençoado? Diga glória a Deus. Então eu preciso me tornar essa pessoa fiel. Se eu sou fiel a Deus, a Bíblia está dizendo que eu vou abundar em bênção. Todavia, será que nós estamos sendo fiéis a Deus? Se não formos fiéis, como Deus poderá me abundar em bênção? Como é que Ele vai poder me dar se a Bíblia está dizendo que quem é fiel, Deus vai fazer abundar? Então Deus, Ele precisa confiar em você. Ele precisa confiar em ti para Ele poder te dar aquilo que é dele. Às vezes Ele até planejou algo para a sua vida, só que nesse momento talvez Ele não está podendo te dar, porque não consegue confiar como Ele deseja em você. Então vejamos
algumas promessas que a palavra de Deus tem para aqueles que são fiéis. Primeira promessa, Deus diz que ele repreende o espírito devorador, aquele espírito que consome o salário. Também diz que se formos fiéis, ele vai abrir as janelas dos céus e derramaria sobre nós bênçãos tão grandes que nós ficaríamos impressionados. Vamos começar com Malaquias, que diz assim, ó: roubará o homem a Deus? Aí a Bíblia diz: todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus vai falar duas coisas: nos dízimos e nas ofertas o quê? Alçados. O que é o dízimo? Dízimo, o nome já diz, 10ª parte. Tudo que eu ganhei, eu separo a 10ª parte e devolvo a Deus com gratidão e com alegria, porque é dele. E o que é oferta alçada? É um valor que eu sinto, um valor que toca o meu coração, um valor que pode ter sido levantado, pode ter sido dito, que eu separo e vou devolver para Deus. Aí ele diz aqui, ó: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim toda a nação. Normalmente, quando a pessoa não é fiel, não significa que o inimigo vai me atacar só na vida financeira. Às vezes o diabo pode me atacar em outra área da vida, que não é a vida financeira. Normalmente o dinheiro vai entrar por uma mão da pessoa e vai sair por onde? Pela outra. Só que acontece assim: você deixou a porta da sua casa aberta. Você pode botar uma plaquinha: por favor, senhor ladrão, ao entrar na minha casa, leve só o abajur, não toque na TV de 60 polegadas. Ele vai me obedecer? Não, eu deixei a porta da casa aberta. Às vezes ele nem vai na sala, ele pode ir no quarto, ele pode ir no outro quarto, ele pode ir na cozinha, ele pode... Às vezes, eu não estou sendo fiel a Deus nessa parte do meu dízimo, da minha oferta. Nem sempre o inimigo vai tocar na minha vida financeira. Às vezes ele até passa reto pela sala da vida financeira e vai lá para o quarto, tocar no casamento, tocar no filho, na filha. Ele vai lá tocar na saúde, vai tocar em outra área. A porta está aberta. O ladrão vai aonde ele quiser. E às vezes o inimigo até deixa a sala da vida financeira, tudo bem, para que eu pense: ah, eu não sou fiel, não estou devolvendo, e olha só, minha vida financeira está dando tudo certo. É que às vezes o inimigo não quis tocar ali, mas está tocando aonde? Em outra área da minha vida, por eu não estar sendo fiel. Aí diz o texto: trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? A casa do tesouro é aquela igreja que eu congrego, aquela igreja que eu sou membro. Se eu sou membro dessa, eu não posso devolver meu dízimo e minha oferta em nenhuma outra. Ah, mas eu estou tirando férias, eu estou viajando, eu estou passeando. Não posso, porque a minha fidelidade é na casa do tesouro. A casa do tesouro é o lugar que eu congrego, que eu frequento. Ali é a minha casa do tesouro. Para que é o dízimo? Aí a Bíblia diz: para que haja mantimento na casa de Deus. É o que sustenta a obra. E diz: agora tem uma promessa que a gente nunca pede ela. E depois, faça prova de mim. Deus está dizendo que você pode provar ele. Deus está dizendo que você pode testar ele. Você podia chegar assim: ó, pastor, não acredito nesse negócio aí de devolver o dízimo, mas Deus, está aqui, ó, estou devolvendo o meu dízimo. Você podia dizer assim: estou de olho em ti, só quero ver o que tu vai fazer, hein? Estou te cuidando, hein? Se vai mudar a minha vida e se as coisas vão melhorar. Deus está dizendo que eu posso provar ele, que eu posso testar. É o único versículo na Bíblia inteira que Deus diz assim: me prova. É que Deus está dizendo mais ou menos assim: eu te desafio. Se você não acredita, devolva o seu dízimo e veja o que vai acontecer. É o único versículo da Bíblia inteira que Deus permite você provar ele. Porque até o Senhor Jesus disse assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas esse versículo é o único da Bíblia inteira que Deus está dizendo: pode me tentar. Que Deus está dizendo: pode me provar. Pode fazer o teste se você não acredita. Aí o que ele vai fazer? Se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tão grande, que nela não haja lugar suficiente para você recolher. E eu e você às vezes somos fiéis e nós não clamamos pela promessa. Às vezes a gente devolve a fidelidade, mas não faz a oração por essa promessa. Deus, eu devolvi a minha fidelidade. Agora eu quero que o Senhor faça o que diz a tua palavra. Que o Senhor tem para mim uma bênção tão grande esse mês, tão grande que eu vou ficar impressionado. Senhor, eu quero essa bênção que o Senhor tem para mim, porque eu fui fiel e eu estou fazendo prova. Eu quero que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame essa bênção grande que o Senhor tem. Às vezes a gente não faz essa oração. E olha o que diz: e por causa de vós, Deus repreende o devorador. Aquele espírito que vai na vida financeira, né? A pessoa pensa: esse mês vai sobrar, plum, estraga um negócio, quebra outro, e o dinheiro sempre desaparece. E ele não destruirá os frutos da terra, e a vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Porque às vezes a pessoa trabalha,
mas não conquista nada na vida financeira. Então essa é a primeira. Segunda promessa, para quem é fiel a Deus. Deus promete suprir as necessidades daqueles que são fiéis a quem? A obra dele. Se eu sou fiel à obra, se eu sou fiel a Deus, Deus diz que ele vai suprir a minha necessidade. Pastor, eu sou uma pessoa fiel. Então você tem que clamar por essa promessa aqui, ó. O meu Deus, segundo as suas riquezas, diz a Bíblia, ele suprirá todas as vossas necessidades aonde? Em glória por Cristo Jesus. Ô pastor, eu sou fiel, estou com uma dificuldade, problema. Você tem que clamar por essa promessa, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu tenho sido fiel. Senhor, supra a minha necessidade, eu estou com essa, com aquela outra. Estou clamando a Ti, o Senhor prometeu que quando eu sou fiel, o Senhor é aquele que vai suprir. Apresenta lá a sua loja, Deus, eu tenho esse aluguel, eu tenho essa despesa, eu tenho aquela, eu vou ser fiel, tudo que entrar aqui, ó, estou devolvendo ao Senhor a 10ª parte. A pessoa física, ela devolve o dízimo do bruto, independente dos descontos que ela tem. A pessoa jurídica, ela devolve o dízimo dela do líquido, ela vai tirar o aluguel, a despesa, o funcionário, a luz, aí vai sobrar um lucro. Ah, pastor, eu vou investir, eu vou girar, eu vou comprar tal coisa. Antes de fazer isso, daquele lucro eu tiro a 10ª parte e devolvo para quem? Para Deus. Sou fiel no meu negócio para Deus. Então eu vou orar, dizer, Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho essa necessidade, quero que o Senhor supra. Isso aqui é uma promessa que o Paulo fez para os filipenses, porque eles eram fiéis à obra de Deus. 3, o que mais que Deus disse que faria? Que nos daria os recursos necessários, que Ele multiplicaria os nossos rendimentos quando nós somos fiéis, além de tornar a nos dar cada vez mais semente. É o que diz a promessa, ó. E digo isto, que quem semeia pouco, o que diz a Bíblia? Pouco também ceifará. Deus está dizendo que quanto mais eu oferto, mais eu faço, mais eu planto, mais eu vou colher. E o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia em abundância colherá. Cada um tem que contribuir segundo o propósito no coração. Isso é oferta. Puxa, eu senti no meu coração de fazer aquilo. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá de que maneira? Eu estou dando com amor, com alegria, fazendo aquilo de coração para a obra. Aí ele diz, Deus vai fazer abundar em nós a graça, a fim de que tenhamos sempre em tudo toda a suficiência e possamos abundar em toda a boa obra, como está escrito, espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece. Aí diz, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira. O que a Bíblia está dizendo? Deus, ele dá semente ao que semeia. Quando Deus enxerga que eu sou um semeador, que eu sou uma pessoa fiel, cada vez o que Deus vai começar a me dar? Semente. Porque Ele está vendo que eu semeio. E cada vez que eu semeio, Ele me dá mais semente. Por exemplo, pega um grão de milho, é uma semente. Na sua mão, é só uma semente. Agora, planta aquele grão de milho, o que vai acontecer? Vai nascer um pé de milho, e quantas espigas vai dar aquele pé? Não sei. E quantas sementes vão ter em cada espiga? Várias. Você vê que uma semente, ela tem o poder de se multiplicar, não quando ela fica na minha mão, mas quando eu faço o quê? Quando eu planto. Então Deus está dizendo que Ele dá semente àquele que semeia, e cada vez que eu semear, Ele vai me dar mais semente. Homens na Bíblia que prosperaram porque eles foram fiéis. Primeiro homem foi quem? Jacó. Ele fez um voto de fidelidade a Deus. Quando ele fez esse voto, a vida dele mudou. Olha o que ele falou para Deus. Então levantou-se Jacó de manhã de madrugada. Ele tomou uma pedra que tinha colocado como travesseiro e a colocou como coluna e derramou azeite. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome daquela cidade era Luz. E Jacó fez o quê? Um voto dizendo. O que foi o voto dele? Observa. O que Jacó disse para Deus? Primeiro, se Deus for comigo, me guardar na viagem que eu faço. Ele estava indo para a casa do tio dele, o Labão. E me der pão para comer. Que mais? Vestes para vestir. E em paz eu voltar à casa do meu pai. O Senhor será por Deus, e essa pedra que tem o poço por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, o que ele prometeu? Certamente te darei o quê? Você sabe que ele estava indo para uma jornada para trabalhar para um cara malandro. Nem ele, acho que não sabia disso, que o tio dele era esperto. O tio dele fez de tudo para tentar trapacear o Jacó. E às vezes nos negócios, na vida financeira, a gente vai encontrar o funcionário malandro, o gerente malandro, o dono da empresa malandro, que de algum jeito tenta nos passar para trás, o cliente, alguém que tenta nos prejudicar, o funcionário. E o que aconteceu? Ele tentou atrapalhar o Jacó e não conseguiu. Jacó disse para as esposas, eu vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo como anteriormente,
Porém o Deus de meu pai tem estado comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço eu tenho servido a vosso pai. Porque você sabe que o Jacó pediu para casar com uma filha, e o Labão entregou quem? Outra. Ele trabalhou 7 anos por uma, e mais 7 por quem? Pela outra. 14 anos trabalhando para o sogro dele. Aí diz aqui, ó, e o vosso pai, ele me enganou. Ele mudou o meu salário quantas vezes? 10 vezes. O Labão chegava, Jacó, se nascer branco é teu. Agora, se nascer preto é teu. Se nascer listrado é teu. Se nascer com tigrado é teu. Se nascer assim meio pintado é teu. Puxa, ele estava toda hora mudando. Aí diz assim, porém Deus não me permitiu que me fizesse esse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão teu salário, todos os rebanhos davam como? Salpicados. E quando ele dizia, os listrados serão teu salário, então todos os teus rebanhos davam como? Você já viu bode, ovelha, gado nascer salpicado, listrado, malhado, zebrado? É uma loucura. A gente olha e diz, mas como? Para você ver, Deus estava operando um milagre. Para quê, pastor? Para mostrar para 2 pessoas que ele era Deus. Mostrar para a primeira pessoa, para o Jacó. Para o Jacó ver que quem é fiel, o diabo nunca vai passar para trás. Podem tentar atrapalhar você, mas quando eu sou fiel, tem uma promessa e Deus não vai deixar ninguém. Segundo, ele queria mostrar para o Labão, para o espertão que queria prejudicar o Jacó, para que o Labão se arrependesse e visse que o Deus do Jacó era um Deus poderoso, que é um Deus que não deixa ninguém atrapalhar os servos dele. Então Jacó, ele tinha uma promessa de Deus para a vida dele. Assim Deus tirou o gado vosso pai e deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. Os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados, malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse o que para ele? Eis-me aqui. Olha a promessa que ele cumpriu. E o anjo disse, levanta os teus olhos e vê que os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo que o Labão te fez. Agora olha o que Deus vai falar para o Jacó, leia. Eu sou o Deus da onde? Olha Deus lembrando ele do voto e mostrando para ele por que isso estava acontecendo na vida dele. Onde tu tens me feito uma coluna? Agora olha o que o anjo vai dizer. Onde me fizeste, o que você fez? Ele fez um voto de fidelidade. O anjo está lembrando, você fez um voto comigo. Levanta agora e sai da onde? A última coisa que ele pediu no voto, faz eu voltar para minha casa em paz. Deus deu comida, não faltou roupa, Deus foi com ele, e o último pedido, eu possa voltar em paz para a casa do meu pai. Levanta-te, volta à terra da tua. O último pedido do voto, Jacó, chegou a hora de cumprir o último ponto do voto, porque tu cumpriu a tua parte. Foi fiel comigo. E eu vou ser fiel. Volta para a casa do teu pai e volta em paz. O voto dele se cumprindo aqui com Deus. Quem mais? Abraão. Foi um varão muito próspero, pois também ele foi fiel a quem, pessoal? A Deus. Você vai ver que o Abraão era um homem próspero. A Bíblia diz, saiu Abraão do Egito para o lado do sul. Ele, a sua mulher e tudo que tinha. E com ele ia o sobrinho Ló, né? O Abraão era muito rico em gado, prata e ouro, e fez as jornadas até Betel, até o lugar onde o princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ele tinha feito. E Abraão invocou ali o nome de quem? Do Senhor. O Abraão invocou a Deus. Agora vamos lá. E também Ló ia com Abraão, eles tinham rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade da terra para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que eles não podiam habitar juntos. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. O que o Abraão fez? E Abraão deu-lhe o que, pessoal? O dízimo de tudo. Por que esse homem era próspero, era um vencedor? Porque ele era fiel. São pessoas, são fiéis. Considerai, diz o Hebreus, quão grande era este homem, a quem o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então a Bíblia está dizendo que o Abraão devolveu o quê? O dízimo. Deus abençoava ele. Então vamos lá. Diante do que vimos nesse estudo, não poderemos esquecer de que Jesus nos disse que deveríamos entregar o quê? Os dízimos. Você vai dizer, pastor, Jesus falou sobre dízimo. Mas eu já vi muita gente dizendo que o dízimo é do Antigo Testamento, que o dízimo é da lei, que o dízimo era dos levitas, que o dízimo é da lei de Moisés. Jesus nunca falou sobre isso. Como assim? Vou te mostrar. Jesus e o apóstolo Paulo. Jesus vai falar sobre o dízimo e vai dizer que nós devemos entregar o dízimo. Quem era Jesus? O Filho de Deus, que veio pregar para mim e para você o evangelho do reino dos céus.
Então ele veio mostrar os princípios do reino dos céus. E também o Senhor nos alertou dizendo que aqueles que não são fiéis não podem entrar no reino de Deus, pois o dízimo também é um mandamento bíblico. Primeira parte, Jesus falando em Mateus 23, falando com a multidão e conversando com os escribas, os fariseus, os religiosos da época. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Jesus está dizendo, porque vocês dizimam da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e o quê? E a fé. Agora olha o que Jesus diz, deveis, porém, fazer o quê? Essas coisas. Jesus está dizendo, vocês devem entregar o dízimo, devem, porém, fazer essas coisas, e não omitir o quê? Aquelas. O que não pode omitir? Da lei, o juízo, a misericórdia e o quê? Então Jesus está dizendo, você deve entregar o dízimo, só não pode omitir o resto. Porque às vezes a pessoa, não, pastor, eu estou adulterando, eu tenho um caso, aí eu entrego o meu dízimo para ver se Deus me leva para o céu, e todo mês eu faço uma oferta maior ainda para ver. Deus a gente não compra. Amém? Eu posso ser dizimista, mas se eu tiver no pecado do adultério, eu vou entrar no céu? Não. Não é só um mandamento que eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir todos. Eu tenho que obedecer a Deus na palavra como um todo. Porque às vezes a pessoa quer compensar o pecado que ela está praticando. Não. O dízimo é correto? É. Eu tenho que devolver? Sim. Eu tenho que devolver a minha oferta? Claro. O próprio Jesus está dizendo, você tem que ser fiel a Deus. Precisa ser fiel. Mas ele está dizendo, não esqueça que tem outros mandamentos. Tem a misericórdia. Às vezes eu devolvo o dízimo, mas o meu vizinho eu quero que ele vá para o inferno. Se eu não perdoar, eu não serei o quê? Perdoado. Então eu devo ser dizimista? Sim, a Bíblia diz que eu tenho que entregar minha fidelidade. Está aqui, o próprio Senhor Jesus está falando isso para nós. O que mais? Vamos dar uma olhada no que o Paulo vai falar em 1 Coríntios sobre isso? Paulo está dizendo assim, não sabeis que os injustos, eles não vão herdar o reino de Deus. Paulo trouxe uma lista de quem não vai para o céu. Aí ele começa, não erreis. Paulo está dizendo, não erre. Os devassos, pessoa que pratica devassidão, pessoa imoral, linguagem imoral, pensamentos imoral, o olhar é malicioso, ele está dizendo que essas pessoas não vão entrar no céu. Idólatras, o idólatra é a pessoa que pode adorar uma imagem, mas não só uma imagem. Idolatria é qualquer coisa que eu colocar na frente de Deus. Às vezes eu posso idolatrar o meu carro. A mulher bateu a porta no carro, o cara já está lá dentro, está tendo um infarto já. Ele não consegue nem falar com ela, vai xingar a mulher porque bateu a porta. Às vezes é idolatria. Às vezes o cara, ele fica 3, 4 horas, ele lava o carro, ele seca o carro, ele encera o carro, mas ele esfrega aquele carro assim, esfrega. E a mulher dele, se ela disser, amor, faz uma massagem nas costas, não posso. O que é isso? O carro, o cara fica 4 horas esfregando, a mulher dele, ele não sabe o que é passar, não sabe o que é tocar no rosto dela, não sabe o que é encostar no cabelo dela. Se ela pedir uma massagem, mas o carro ele esfrega. Coisa também invertida isso nesse negócio, né? A mulher dele não faz a massagem se ela pedir. Então essa coisa está errada. Às vezes o cara idolatra o carro. Tem gente que idolatra o frasco vazio do perfume. Se alguém tirou do lugar, meu Deus, tem um espasmo. Tiraram meu vidro. Então nada pode ser colocado na frente de Deus. Tem o outro que idolatra o futebol. Não, essas coisas não agradam a Deus. O que mais? Adúlteros. A gente já sabe, a pessoa que tem um relacionamento extraconjugal, isso é pecado. Efeminados, pastor, quem é efeminado? Efeminado, você sabe, é homossexual. Ele não vai entrar no céu. Pastor, pode vir na igreja? Tem que vir na igreja. A gente vai receber com todo o amor, com todo o carinho. Vamos pregar Jesus para que a pessoa se converta e tenha um encontro verdadeiro com Deus. Mas, se continuar na prática, não vai entrar no céu. Pastor, é só efeminado homossexual que não é salvo? Não, sodomitas. O que é sodomita? A pessoa que pratica sexo anal. Essa pessoa não vai entrar no céu. Você entendeu? O marido que procura a mulher dele para ter relação errada com ela. Se a mulher está tendo essa relação com o marido dela, ela está no pecado junto com ele. Os dois não vão entrar no céu, porque Deus não criou essa parte para intimidade. Quando o teu marido chegar para ti e dizer, eu quero um negócio diferente, sabe o que você faz? Pega uma bananona caturrona desse tamanho, fala para ele, experimenta em ti primeiro, se tu gostar, depois a gente conversa. Se ele gostar, ora forte por ele, que ele está com problema. Ora forte que ele está com algum problema, né? Ele não está bem. Mas essa relação não agrada a quem? A Deus. Isso é pecado, pessoal. Isso, mas eu sou casado, pastor, eu faço o que eu quero com a minha mulher. Não, a sua mulher não é uma prostituta. Ela é o templo do Espírito Santo. E esse tipo de relação, tu não aprendeu na Bíblia. Tu aprendeu na pornografia que tu olha. É por isso que tu quer essa relação.
Porque não foi na Bíblia que tu aprendeu lá na pornografia que tu olha. Foi lá que tu aprendeu essas coisas. Não foi com a Bíblia. E isso não agrada a Deus. Sodomitas, o que mais? Agora presta atenção na palavra. Nem os ladrões. Quem é o ladrão? Rouba dos homens. Você está andando na rua, a pessoa roubou de você. Nem os avarentos. A pessoa coloca os bens materiais na frente de tudo. Também idolatria, avareza. Bêbados, não importa o tipo de vício. Seja fumar, seja beber, não agrada. Maldizente, pessoa sempre murmurando. E nem os roubadores. Por que o Paulo colocaria 2 vezes a mesma palavra? Ladrões e roubadores. Você anda assim, ai pastor, nem sabe, um roubador levou meu celular. Um roubador pegou o banco lá e roubou no banco. A gente fala assim? Não, por que ele está falando roubador? Porque ele está fazendo uma alusão ao Malaquias 3, que Deus diz, vós roubais a mim toda a nação. Então ele está dizendo que o roubador é aquele que não devolve a Deus o quê? O dízimo e a oferta. Ele está sendo um roubador, ele está pegando para ele o que é de quem? De Deus. Porque ladrão, Paulo já falou aqui em cima, rouba dos homens, e o roubador rouba de quem? De Deus. Paulo está dizendo, se você não for fiel, você não vai entrar onde? No reino dos céus. Ah, pastor, mas eu não concordo. Olha, irmão, se você concorda ou não, é uma questão sua. Agora, o que a Bíblia diz é a verdade. Amém? E se eu quiser entrar no céu, só tem um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem ele, não tem outro caminho. Vamos lá. Então, a partir de agora, você tem que escolher se tornar fiel, porque se tornar fiel é uma decisão. A gente decide. Às vezes a pessoa chega, ai pastor, eu não consigo devolver o meu dízimo. Ah, como é que tu não consegue? O dinheiro entra na tua conta, o banco come tudo, tu fica sem nada? Não, né? É porque a pessoa paga todas as contas primeiro e deixa Deus por onde? Então não é eu não consigo. Pare de mentir para você, diga, eu não quero. Porque se eu quisesse, quando chegava a primeira coisa, eu separaria o que é de quem. Ah, mas as contas, viu? Quem é que está em primeiro lugar na sua vida? Deus, isso aqui é teu. E o Senhor vai me ajudar a sair dessa. O Senhor vai me ajudar a pagar cada conta. O Senhor vai suprir minha necessidade. O Senhor vai ser comigo. Ah, eu não consigo. Não, para de mentir. Você consegue, o dinheiro está na sua conta. Você faz o que você quer com ele. Você tem que dizer, eu não quero. Essa é a maior verdade. Às vezes a gente está se enganando. Então, se torne fiel. Se você já é fiel, não deixe de ser jamais, pois deste modo você tem direito a orar, repreender toda obra maligna na sua vida financeira e clamar ao Senhor para que Ele supra as suas necessidades, pessoal. E você tem sido fiel ao Senhor? É uma pergunta que temos que nos fazer. Entendemos então a importância da fidelidade? Então não espere mais, escolha ser fiel quando? Hoje. Vale a pena ser fiel porque Deus é bom. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração por você. Vou pedir para eles pegarem. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.